Bom dia, Verdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi, com som. E vamos para o react da coletiva do professor Abel Ferreira e do Arthur, que marcou 2 gols ontem na goleada de 4-0 do Palmeiras sobre o Bolívar no Allianz Parque. Palmeiras classificado em primeiro lugar no grupo. Vai ter todas as vantagens de mando em mais uma edição da Copa Libertadores. Chave a mais difícil dos últimos anos, dos últimos sei lá quantos anos. Uma chave realmente muito forte. Vai ser uma competição muito complicada e muito importante essa vantagem que o Palmeiras conquistou ao ganhar 15 pontos, né, na primeira fase, com 5 vitórias, depois de sacrificar o primeiro jogo contra o próprio Bolívar lá em La Paz. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre o jogo, sobre essa vantagem, enfim, sobre o que foi perguntado, que eu ainda não sei, eu não vi essa entrevista. Vamos reagir à entrevista do Arthur e do professor Abel Ferreira. Vamos lá. Abel, boa noite. A gente percebeu em alguns momentos do jogo, praticamente no jogo inteiro, o Bolívar fazendo alguns encaixes individuais de marcação, né? O zagueiro às vezes indo perseguir atacantes do Palmeiras no campo de defesa do Palmeiras e tal. Isso muitas vezes abriu o campo. Eu queria que você falasse o quanto você já programou algumas movimentações previamente para bagunçar essa marcação individual e o quanto tem de intuição individual do jogador de fazer esses movimentos para conseguir quebrar esse sistema defensivo hoje. Obrigado. Olha, é a primeira vez que eu... Ou melhor, antes de começar eu queria só fazer aqui um parênteses. Eu sempre que acabo o jogo, eu saio na direção do túnel, desde quase que eu cheguei aqui ao Palmeiras. Isto fique claro. Para aqueles que fazem um jornalismo raso, eu faço sempre a mesma coisa. Está bem? Que é para não ficar aqui dúvidas para ninguém. Eu faço sempre isso. Cumprimento o meu adversário às vezes no início, mas no fim saio sempre. Essa era a primeira introdução que eu queria fazer para aquele jornalismo mais raso e alguns comentadores também rasos, para não criar confusões onde não existem, porque eu tenho grande admiração e respeito pelo Luís Castro. Inclusive falámos depois do jogo, portanto não criem polémicas onde elas não existem. Eu admito que eu não sei do que ele está falando. Eu não sei quem falou o quê. Mas eu deduzo, e aí tem a área de comentários aqui para vocês me ajudarem nisso, mas eu deduzo que alguém falou que o Abel tretou com o Luís Castro no jogo contra o Botafogo, por alguma razão. Porque ele saiu sem cumprimentar. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Porque ele começa falando, porque eu sempre faço assim, eu sempre faço desse jeito, eu sempre faço isso. Como eu não vi, provavelmente porque eu filtro muito bem os jornalistas que eu vou ver o que escreveu, o que eu não vou ver, por isso que talvez eu não tenha visto nada disso. Mas a área de comentários está aí para vocês esclarecerem. Vamos dar sequência. A segunda, dizer-te que foi a primeira vez que vi, eu acho que o treinador deles é espanhol, a primeira vez que vi um treinador espanhol a fazer marcação individual a campo inteiro. E para ser muito, muito sincero, os meus jogadores hoje sozinhos encontraram o caminho. Sozinhos. Não foi o treinador, teve responsabilidade zero. É isso que eu mais gosto desta equipa, é o caráter, é os homens que eu tenho à minha frente, são os mesmos que perderam há 2 dias e que infelizmente não fomos tão eficazes, e se hoje fôssemos eficazes em vez de 4 podiam ter sido 8. Infelizmente só conseguimos fazer 4, mas só 4. É um orgulho muito grande ser treinador destes jogadores e uma equipa, as grandes equipas, as equipas de caráter, as equipas que lutam por títulos, é isto que fazem. Têm sempre uma reação e nunca desistem. E este é o nosso Palmeiras. E agradecer também aos nossos torcedores que vieram, que nos apoiaram. E esta magnífica e mágica noite, muito bem jogada, com nota artística, como dizia um treinador português que esteve aqui há uns anos atrás no Brasil e que depois foi embora. Hoje 4-0 com nota artística. Começo do jogo foi complicado do Palmeiras achar o jeito de atacar.
Até os 20 minutos não achava. Na minha interpretação, foi quando o Mike começa a ocupar o corredor direito. E aí isso empurra, isso cria toda uma dinâmica nos outros jogadores. O Arthur passa a jogar mais por dentro, aproxima do Veiga, aproxima do Richard. E aí eles jogando mais próximos entre as duas linhas do Bolívar. Isso criou mais um domínio muito maior do meio-campo do Palmeiras, que estava fazendo só ligação direta no começo. E os jogadores acharam isso sozinhos. Né? Não foi grito do Abel, vem você, sobe você. Então isso é muito legal. Né? Saber que os jogadores já enxergam esse tipo de coisa, já tem esse tipo de autonomia. E o Abel observou e gostou e falou, beleza, segue aí. Então isso é muito importante. O que mais que ele falou? Já esqueci. Mas acho que isso era o mais importante. Da eficácia, da eficiência. Só 4. De fato. Pô, você vai reclamar da eficiência, da eficácia do time quando ganha de 4-0? Sim, porque era para ter sido 8. O que o Rony perdeu de gol, o próprio Veiga, né? Mas principalmente o Rony, o que perderam de gols, ainda bem que não fizeram falta desta vez, porque o volume foi muito grande, porque o time fez uma grande partida. Boa noite, Abel. Tudo bom? Pedro Cunha aqui. Queria saber de você, com a lesão do Zé Rafael, você vai ter que quebrar a cabeça para montar um meio-campo, a dupla de meio-campo junto com o Gabriel Menino. Hoje você optou pelo Richard, mas você também tem o Fabinho como opção. Queria saber se você pensa em usar em algum momento o Luan como opção para primeiro volante, visto o forte poder de marcação e a qualidade do passe, e se você espera algum reforço para a posição. Do Arthur, queria saber qual a sensação de marcar 2 vezes numa noite de Libertadores e fazer parte do melhor ataque da competição. Olha, a função de um treinador é arranjar soluções, não é? Claro que há treinadores que chegam aos clubes e querem trocar os jogadores todos que estão e mandar vir mais 5 ou 6 ou 7 ou 8. Isso na minha opinião, assim é mais fácil de ser treinador. Difícil de ser treinador é olhar para os problemas e arrasar ele mandou São Paulo, hein? É aquilo que eu fiz desde que cheguei aqui ao clube. Não só arranjar soluções dentro dos problemas, mas valorizar os jogadores que temos, apostar nos jogadores mais jovens e buscar jogadores com esta qualidade, que também ajuda, e de que maneira o nosso grupo. Foi por isso que nós contratámos o Arthur, que já era filho da casa, e portanto agradecer sobretudo à nossa Presidente, porque sabe muito bem aquilo que quer, sabe muito bem os profissionais que tem dentro do grupo, sabe muito bem a comissão técnica que tem, sabe bem os profissionais que tem dentro do clube, sabe muito bem o diretor desportivo que tem. Sabemos as limitações que também temos em determinados contextos, e o mais importante é isso, é que cada guerreiro que cai, um se levanta, não é? Primeiro, o ano passado, o Scarpa, porque agora sem o Scarpa nós arranjamos soluções. Infelizmente depois, quando o Veiga se lesionou no Atlético Paranaense para a meia-final, nós mas conseguimos acabar a época sem o Veiga. Isto é mesmo assim. A minha função enquanto treinador é olhar para dentro, dar confiança aos meus jogadores, mesmo em momentos em que parece que todo mundo quer criar uma crise. Aqui é giro, porque no Brasil parece que só não anda em crise o primeiro classificado, pelo menos no Brasileirão. Todos os times andam em crise, só o que vai em primeiro é que não tem crise. Até o primeiro tem. Que os meus jogadores aprendam a lidar com a informação, porque vivemos num mundo da informação, e lidar com a informação que é aquela que é verdadeira, a crítica verdadeira, e a crítica que é rasa. E essa nós temos que perceber de onde vem, porque a quem eu não pedia conselho, eu não posso dar ouvidos. A quem é que eu não pedia, a quem eu não peço um conselho ou uma opinião, eu não posso dar ouvidos. E fico feliz por meus jogadores entenderem isso, e fico feliz por nós hoje termos uma noite mágica e bem jogada. Importante esse papel do Abel na educação dos jogadores, né? É muito comum esse comportamento nocivo da imprensa, a gente sabe. Inclusive tem uma história do Dudu, né? De um fofoqueiro aí que começou a querer jogar o Dudu em problema de novo. De como o Abel faz os nossos jogadores enxergarem a importância de filtrar as fontes de opiniões e de informações. Isso serve para nós também, torcedores, principalmente para nós. Então, assim, quando ele fala assim, eu não vou dar ouvido a quem eu não pedi opinião. Pedir opinião é no sentido de
sabe? De quem eu vou atrás, de quem eu vou da coluna do colunista tal, porque esse cara é bom. Esse cara eu quero ouvir o que ele tem a dizer sobre o meu trabalho. Acho importante ter uma visão crítica. E esse cara aqui eu não quero nem saber o que ele vai falar, porque eu já sei que é besteira. Então tem que fazer isso. Nós, torcedores, e os jogadores. E o Abel tem que ensinar isso para os jogadores. Né? Porque o jogador está naquele mundo deles, naquela bolha deles. Então eles têm que saber filtrar também, separar, né, o joio do trigo. É nova essa frase, né? O joio do trigo. Boa noite, Abel. Boa noite. Noite feliz, noite de que fomos eficazes, como que o Abel falou nos 2 últimos jogos. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. A gente não foi eficaz nos 2 jogos e hoje, Mais ou menos. com certeza, acho que bem uns 8 gols a gente dava para fazer, mas mais importante, acho que foi o empenho da equipe, achar soluções. Do início do jogo a gente não estava achando essa solução e nós mesmos, interno ali, a gente conseguiu. Fizemos o primeiro gol, o segundo, baliza 0, costumamos falar isso. Noite feliz, noite mágica, muito feliz com os 2 gols, mas principalmente com o empenho da equipe e em primeiro, classificar em primeiro geral. Boa noite, Abel. No final de semana eu te perguntei sobre como faria para esse time voltar a jogar de novo de uma forma mais consistente, como já vinha feito há muito tempo. Aí a gente vê o time do Palmeiras, o Gomes com a cabeça rachada, o Rony falou que jogou com febre, e o comprometimento desses caras parece ser impressionante realmente. O quanto esse comprometimento, esse profissionalismo desses jogadores te facilitam no trabalho para arriscar, por exemplo, colocar o Naves no meio campo, o Luan, tão criticado pela torcida, fazendo uma partida perfeita de novo, com a segurança do treinador. E para o Arthur, o Rony, quando chegou, não era centroavante, é o maior artilheiro da Libertadores do Palmeiras na história. Você, na sua apresentação, falou que não fazia muito gol de cabeça, já é o 3º ou 4º hoje que você fez aqui no Palmeiras. Você joga de ponta, aparece como centroavante, faz gol. Quantas essas variações do Palmeiras, do time do Abel, facilitam o teu trabalho ali na frente? Obrigado. Pode falar. Realmente, eu falei que eu cheguei aqui que eu não costumava, e realmente não costumava fazer muito gol de cabeça, né? Mas com a qualidade de tantos jogadores que a gente se encontra aqui, principalmente com o Piquerez ali, que já acho que é a 3ª assistência dele para mim de cabeça. E não é por acaso, né? Acho que tudo é um fruto de muito trabalho, de muita dedicação. A comissão sempre pede pra gente por dentro e por fora, e sempre os pontos chegar dentro da área. Eu sempre tô me cobrando, sempre estudo isso para sempre chegar dentro da área. Tô sendo muito feliz, né, com o trabalho, com a boa bola também que tá chegando. E acho que comemorar, acho que noite especial pra gente, pra nós todos, né? Descansar, comemorar a vitória de hoje, mas agora amanhã já vira a chavinha, que tem um jogo importante no final de semana. Boa cabeça, né, do Arthur? Apesar de ser cria da academia, tá chegando agora. Tem alguns meses de clube, mas parece que já incorporou totalmente o espírito do grupo, né? Sei lá o quanto que a origem dele no próprio Palmeiras ajudou nisso, talvez tenha ajudado um pouco, porque ele já fez parte, né, dessa filosofia do João Paulo Sampaio. Então, quando ele aflorou do sub-20 para o principal, já era esse trabalho do João Paulo. Então já tem o DNA incorporado. Então talvez isso realmente tenha facilitado esse entrosamento, esse reentrosamento tão fácil do Arthur na filosofia do departamento de futebol do Palmeiras, e dentro de campo também. Ele encaixou muito rápido, né? Não te esqueças de agradecer também ao Dudu, agradeceste? Também. Puta parte do Dudu. Aliás, foi a única coisa boa do Dudu Há uma no coisa jogo. que eu peço aos meus jogadores, é nestes momentos não dar ouvidos ao que a imprensa disse. De novo. Isso é fundamental para dentro do nosso grupo. É blindar só. Se fizer isso, nós sabemos de onde vimos, sabemos o que nos custou chegar até aqui, sabemos que tivemos no início do ano um foco muito grande que era ganhar o Paulistão, e ganhamos. Temos um foco muito grande em ganhar a Supercopa, e ganhamos. Temos um foco muito grande em ganhar o Brasileirão, e vamos ver no final.
Vamos Temos ver. um foco muito grande na Libertadores em procurar repetir o que já conseguimos. Faltam 7 jogos. E temos também um foco muito grande na Copa, não é? Por isso é que os meus jogadores têm que ter calma, porque aqui ou é 8 ou 80, não é? Isso é da vossa responsabilidade. Tem jornalistas absolutamente extraordinários, tem comentadores absolutamente extraordinários que valorizam realmente aquilo que se faz, fazem críticas construtivas, e depois tem os rasos, não é? Isso é que e isso peço aos meus jogadores para não darem ouvidos a quem eram incapazes de pedir um conselho. E portanto isso é que é fundamental nestes momentos, é olharmos para dentro, termos calma e confiança, porque sabemos aquilo que cada um vale. Portanto foi só isso que eu lhes disse, nada de mais, é nós termos calma, perceber que há dias como o Botafogo, né? E se chegar ao final do jogo e dizer que nós jogámos mal e o Botafogo é que jogou bem, é de quem não percebe de futebol, né? Quer dizer, nós jogámos mal e o Botafogo jogou bem, mas o importante é nós dentro saber aquilo que fazemos, saber aquilo que valemos, saber que também já disse isso várias vezes, não vamos ganhar sempre, mas sabemos que há muita gente a torcer e que não gosta de um clube que é o exemplo em tudo, das finanças, aposta nos jovens, tem uma equipa equilibrada, tem uma equipa super valorizada, uma equipa que, para além de ganhar títulos, ganha dinheiro. Eu sei, isso pode incomodar muita gente, e incomoda sobretudo aqueles que têm clube, não é? Que vestem a camisola e que têm clube, e o Palmeiras é muito grande naqueles 15 ou 16 milhões que tem, mas não é o maior em termos de número, mas somos muito barulhentos, isso é que são fiéis, e nós trabalhamos com os nossos torcedores. Não, a única coisa que eu peço aos nossos torcedores é que confiem nos nossos jogadores, porque podem ter, e volto a repetir, para os nossos torcedores, os outros eu não quero saber, os outros são apenas os outros. Os nossos torcedores que acreditem que nós sempre que entramos no CT só temos uma coisa na mente, é trabalhar para chegar a cada jogo e dar-lhes as vitórias como foi hoje, mas vai haver jogos que nós não vamos conseguir, como foi o último contra o Botafogo, e digo-vos com toda a sinceridade, o Botafogo não jogou melhor que nós, foi mais feliz que nós, foi mais eficaz que nós, e o futebol tem destas coisas, não é? O resultado toma conta dele próprio, nós não tomamos conta do resultado, o resultado é aquilo que ele quer que seja, o resultado toma conta dele próprio, mas infelizmente há gente que não entende, nem sabe fazer uma avaliação correta e justa daquilo que se passa no jogo, mas isso é preciso estudar, e nem todo mundo gosta para o mesmo. Mas volto a referir, há jornalistas e comentadores extraordinários, e espero que a imprensa dê espaço àqueles que realmente valem a pena, que são positivos, uns mais velhos, outros mais jovens, com muita vontade de tirar o lugar aos mais velhos. Isso às vezes as televisões têm que dar esse espaço para que as velhas guardas deem aos novos jogadores. É assim que nós fazemos em toda a nossa vida. Abel afiadíssimo contra a imprensa. Pistola com a imprensa. O que mostra que a gente não está errado, né? Nessa posição que a gente vem tomando há tantos anos. Inclusive ele menciona uma expressão que a gente usa sempre aqui, que os caras estão com a camisa por baixo. E que o Palmeiras incomoda porque os caras são clubistas. Então, essa é uma das razões de existir a mídia palestrina. Nós somos clubistas, mas tá aqui por cima. Eu não estou enganando ninguém. Quem tá aqui sabe que é um palmeirense que está falando. E que vai ter distorções das percepções com o viés palmeirense. Então eu estou jogando limpo aqui. Eu e toda a mídia palestrina. O que é feio é jornalista que está com um microfone supostamente neutro, tá com a camisa por baixo e está distorcendo os fatos e jogando opiniões enviesadas, influenciando o julgamento do público de forma escondida, fazendo o papel de clubista de forma escondida, enganando o público. Então, quando o público está desarmado, ou seja, ele está esperando uma opinião neutra e vem uma opinião enviesada, camuflada, é desonesto. E é isso que deixa o Abel pistola, com toda razão. Agora, Abel, fiel não, né, bicho? Ó, o cara é tão palmeirense, me solta uma dessa. Ô, Abel, alguém precisa dar um puxão de orelha no Abel.
Boa noite, Abel, Arthur. Abel, hoje o Arthur chegou a 9 gols em 18 jogos desde o retorno dele ao time do Palmeiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa rápida adaptação dele, de que forma vocês trabalharam desde o retorno dele para que ele já se tornasse uma peça essencial nesse sistema do Palmeiras. E diante desses números, né, 9 gols em 18 jogos e uma adaptação tão rápida, qual é o tamanho da falta que ele vai fazer num confronto contra o São Paulo, os 2 jogos da Copa do Brasil? Obrigado. Eu gostava de o ter à disposição, era mais uma opção, mas infelizmente não o vamos poder ter. Vamos arranjar outras soluções, como sempre fazemos em cada jogo. Hoje não tivemos o Zé Rafael, infelizmente. Já vos disse que a minha função enquanto treinador é valorizá-los, é ajudá-los, encontrar soluções, fazer o máximo que eu conseguir e puder para que a equipa possa render como rendeu hoje. Falar dele, eu já vos disse, já disse aqui, eu não lhe ensino nada, ele tem muita qualidade. Agradecer mais uma vez à nossa direção e à Lela que o foi buscar outra vez. É um filho da casa, conhece muito bem o clube, conhece os jogadores, conhece os funcionários. Eu, como treinador, estou muito feliz por ter um jogador com esta qualidade, um ser humano espetacular, e o que eu mais gosto nele, para além dos golos que ele faz, é quando ele corre para trás e para a frente. E gosto de ver um jogador chegar ao final do jogo e deixar tudo lá dentro. Foi isso que ele fez, com a ajuda, claro, dos seus colegas também. Claro que estás-me a fazer a pergunta dele, mas eu hoje queria enaltecer todo o grupo de trabalho, porque para ser jogador de futebol, para ser jogador de Palmeiras, para ser jogador aqui no Brasil, é preciso ter uma carapaça e uma estrutura muito forte, e isso o Brasil ensina-nos como é que se lida com as críticas, como é que se lida com tudo o que se passa à volta do jogador de futebol, e mais uma vez reforço, é um orgulho muito grande ser treinador destes homens de caráter e que são capazes de contra tudo e contra todos dar sempre a volta por cima e nunca desistir. Ele sempre dá recado para os jogadores na coletiva, não sei se vocês já notaram. Então, essas frases dele, valorizando o grupo, valorizando determinados aspectos de entrega. Então, aí usando o exemplo do Arthur, eu adoro quando eu vejo ele correndo para frente, correndo para trás, correndo o campo todo, né? Todo o corredor ali, deixando tudo dentro do campo. Ele está passando um recado para os outros, fala assim, o cara é titular, está fazendo isso. Então, isso faz parte da gestão de grupo. E ele puxa esses aspectos dos jogadores para o alto, sempre na base do elogio, sem criticar os jogadores do elenco, como alguns treinadores fazem para tirar o seu da reta. Então, ele é muito inteligente, né? Ele é um grande líder, porque ele sabe usar as ferramentas que ele tem à disposição para atingir os objetivos dele. Um deles é manter o grupo na mão, manter o grupo leal aos seus comandos, né? Porque quando começa a remar metade para um lado, metade para o outro, começa a complicar. E ele consegue manter o grupo, todo mundo remando no mesmo ritmo, na mesma pegada e para a mesma direção. Boa noite, Abel. O Arthur pergunta para o Arthur, né, já que o professor está elogiando o seu trabalho, tanto para marcar, para atacar, os gols que você vem fazendo. Você já teve uma oportunidade de defender a seleção brasileira no comando técnico do Tite. Queria perguntar para você se esse retorno ao Palmeiras também passa por esse projeto de retornar à seleção e pelos números que você vem apresentando com a camisa do Palmeiras, se você acredita que ainda em 2023, ainda sem saber quem é o treinador da seleção, mas quem estiver lá no comando, possa contar com o seu futebol também. Boa noite. Com certeza, acho que minha escolha de voltar para o Palmeiras foi almejando coisas grandes, né? Tive a oportunidade de sair para outros mundo árabe, enfim, não árabe. Sei que era difícil. Mas que é outro mundo. É um sonho desde de criança a gente defender a nossa seleção. E é isso, eu sabia que com a estrutura que tem, com os profissionais de caráter, como é sempre mencionado pelo Abel, por tudo, né? Desde a chegada do... Vejam como os jogadores sempre falam ou repetem as expressões do Abel.
Isso mostra o quanto o Abel exerce sua influência sobre eles e quanto eles respeitam o Abel. Cara, são detalhezinhos das falas dos jogadores, mas eu interrompi exatamente para não deixar isso passar. E notem que não é só o Arthur, é todo jogador quando vai falar, quando menciona as frases textuais do Abel. Então, baliza zero, coisa de português, né? Toda hora eles falam, o Everton fala muito. Todos eles usam as expressões do Abel. Isso significa o quê? Que o Abel entra na cabeça deles. E esse é um dos motivos que faz com que a coisa ande. Mesmo... E não impede que haja oscilações. Não impede que o Palmeiras perca do Bahia e depois do Botafogo em sequência. Vai acontecer. Peguem as grandes campanhas dos grandes times do mundo hoje. Pega a campanha do Manchester City na temporada. Você vai ver que teve um período de oscilação ali, que perdeu de times até modestos. E aí retomou. Acontece. Então isso que o Palmeiras atravessou nessa última semana, acontece. Tá? Temos que ter maturidade para lidar com isso. Lá foi fazer pessoalzinho fazer protesto, né? Vamos protestar. Tá bom, vamos lá. Do CT que a gente vê, a gente entra, a gente vê quanto é diferente, e é isso. Acho que tem que trabalhar principalmente aqui para que as coisas ajam naturalmente e as coisas vão acontecer naturalmente. Seleção acho que é um fruto de um trabalho coletivo que sempre o individual vai aparecendo, é isso, né? Acho que trabalhar com o pé no chão que as coisas vão acontecer naturalmente. Boa noite, Abel. Boa noite, Arthur. Pergunta para o Abel. Aqui no Brasil a gente tem uma questão que muitas profissionais que fazem sucesso acabam atraindo muito interesse de fora, né? E corriqueiramente você percebe que o caminho é esse. O sucesso vem e a pessoa acaba aceitando, vai. Hoje foi o caso do Luiz Castro, líder do Campeonato Brasileiro, vai sair do Botafogo, vai treinar um time na Arábia. Eu queria saber de você, Abel, o preço de quebrar esse paradigma. Você tá aqui, projeto, já falou várias vezes o que te segura aqui. Queria saber o que isso traz de benéfico para você e o que traz de coisa ruim, essa questão de você quebrar esse paradigma que a gente tem aqui no Brasil. Assim, aturar vocês não é vocês que estão aqui, vocês são tudo boa gente. Aturar falar vocês... que a leva para ficar aqui tem que ser aumentado só para vos ouvir e para vos aturar, não vocês. Eu já vos disse, sou dono da minha alma e capitão do meu destino, eu faço aquilo que eu quero, faço aquilo que eu gosto, estou onde eu quero. Sei o quanto difícil é triunfar aqui, sei que perdes 2 jogos, já toda a gente questiona, já põe em causa se o treinador vai embora ou não. Eu gosto de experiências, gosto de estar aqui, gosto de estar de Palmeiras, adoro os funcionários de Palmeiras. O clube, inclusive, fez um campo de pádel só para o treinador poder jogar quando está estressado e poder descansar. Eu já vos disse... fica aqui, Abel, eu às fica vezes aqui. questiono, eu acho que realmente o Palmeiras é um oásis no deserto. Um oásis no deserto, este clube. Por tudo, a forma como pensa, a forma como tem um projeto bem organizado, pessoas competentes em todas as direções, em todos os lugares. Uma vez perguntaram ao Guardiola porque é que ele não saía do sítio, né? Já que ganhou tudo, porque é que não saía no sítio. Porque está onde quer, porque está onde as pessoas o reconhecem, porque está onde tem voz, porque está onde é reconhecido. É verdade, é o segundo treinador mais bem pago no mundo. Não sei, isto agora são decisões que têm a ver com cada um. Eu sei que essa pergunta era diretamente para outros treinadores que decidiram abandonar o Brasil, mas vocês têm que se lembrar disto. Quando o treinador está mal, eu vejo o que as torcidas fazem e vejo o que é que os jornalistas fazem com esses treinadores. Portanto, quando o treinador está por cima e aparece uma coisa que eles gostam e que querem ir, também tenho o direito de dizer isso não, porque eu sei muito bem como é que funciona o Brasil, sei muito bem como é que funciona a imprensa no Brasil, Perfeito. sei muito bem como é que funciona a torcida no Brasil, e quando eu perder 2 jogos, né, vão dizer que o treinador não cumprimenta o adversário, vão dizer, vocês sabem, conhecem isto melhor que ninguém, não estou a falar de vocês aqui, que tenho muito boa opinião de vocês aqui, mas é normal que depois os treinadores, mesmo indo para um campeonato, não sei se é melhor, se é pior, se é diferente, mas que quando têm essas oportunidades digam até logo, porque isto aqui tem 2 caras e
Infelizmente o meu clube só tem uma e é por isso, já vos disse várias vezes, que me faz chegar aqui no Brasil realmente é o Palmeiras. Palmeiras é um oásis no deserto. É a frase fortíssima, hein? É frase de manchete. Palmeiras é um oásis no deserto. E aguentar vocês não é fácil. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, por que o Luiz Castro falou, botou tudo na balança e falou, tchau. O que não pesou o suficiente? O que o Botafogo não é o Palmeiras, cara. Porque aguentar a imprensa não é fácil? Não é fácil. Saber que na primeira oscilação, ou às vezes não precisa nem oscilar, é só chutar um copo d'água. Vai cair o mundo em cima. Compensa. No caso do Botafogo, talvez não compense. No caso do Palmeiras, tem um peso enorme. Tudo isso que o Abel falou. O Palmeiras é um oásis no deserto. Eu adoro os funcionários, eu adoro a forma como os diretores trabalham, a filosofia deste clube, tudo que eles me proporcionam. Me fizeram um campo de papada, nem sei que negócio é esse. Deve ser jogo de português, né? Algo popular lá na terra do Abel. Eu não sei o que é. Enfim. Estar no Palmeiras é diferente de estar no Botafogo. Então por que o Luiz Castro vai e o Abel não vai? O que o Abel está falando é o seguinte: se fosse eu no lugar do Luiz Castro, no Botafogo eu ia. Eu só não vou porque eu estou no Palmeiras. Dá um orgulho do cacete, numa boa. Desculpem os torcedores do Botafogo, mas não dá para comparar, né? Abel, no começo do jogo, né, você falou sobre marcação individual. Me pareceu que o centroavante, ele não deixava o Luan sair jogando com a bola, né? Porque o Luan tem qualidade, forçava o Gabriel Menino vir buscar o jogo para abrir o espaço e forçava o erro do Gustavo Gomes. Foi uma leitura que eu fiz, posso estar errado. O Gomes meteu um lançamento, numa reboteada, o Veiga mete uma assistência para o Rony, a 11ª dele na temporada. Isso você previa, algo que aconteceu no jogo e você percebeu na hora. E aí eu senti que na hora que o Palmeiras fez o gol, o Everton cai, você chama o grupo, troca uma ideia ali na linha lateral. Eu queria saber se você pode contar pra gente o que você falou e as mudanças tardias. Foi pensando no jogo de domingo, já que o Atlético jogou na terça e o Palmeiras jogou na quinta-feira? Olha, não, essa queda do Everton foi para o Piqueiras trocar de chuteiras. Okay? Eu disse no início os meus jogadores hoje, acho que este é um jogo onde eu aprendi muito com os meus jogadores. Disse-lhes isso na roda e digo aqui publicamente a vocês. Não estava à espera de uma marcação individual a campo inteiro. É grande análise que tu fizeste, estiveste atento. Eles realmente tentaram bloquear o Luan e deixar a construção para o Gomes. Mas felizmente este é um dos responsáveis, o Dudu, o Veiga, o Mike, o Menino e o Rios conseguiram criar uma dinâmica que não fui eu que lhes disse. Será que só eu que vi que o Mike começou a apoiar e empurrou e causou tudo? Não sei, talvez não tenha sido a causa, talvez ele tenha até aproveitado essa dinâmica. Mas quem fez o lado direito, quem estava fazendo era o Arthur, passou a ser o Mike. E aí mudou toda a dinâmica do ataque do Palmeiras. Talvez o Mike tenha aproveitado, talvez ele não tenha sido a fagulha inicial desse movimento todo. Mas tem que mencionar o Mike, né, Abel? Pô, o Mike fez um partidaço ontem. Foram eles que descobriram pelo próprio jogo, juntamente com o Rony, que fez um desvio que nos ajudou imenso. Eu só cheguei ao intervalo e disse-lhes: façam o que vocês estão a fazer. Muito contente porque hoje a vitória, a minha responsabilidade sobre ela é 0. Olha só que legal. 0. A segunda, tive mesmo para não fazer as substituições até ao fim, tive mesmo para não fazer, mas pronto, depois lá decidi fazer, tirar o Rios, tirar o Arthur, que já estava com câimbras, e foi quando ele caiu que eu disse: ok, se calhar tenho mesmo que fazer substituições. Não era para fazer neste jogo substituições, sinceramente. Mas hoje é um grande jogo para mim e agradecer aos meus jogadores, porque eu digo-lhes isto várias vezes, às vezes pensam que é mentira, porque o treinador é que tem que ensinar os jogadores, mas hoje eu aprendi muito com eles.
mais uma aula de gestão de grupo, né? Minha responsabilidade é 0, 0, 0. É nada. O que os jogadores fizeram sozinhos é tudo que foi ensinado para eles durante todo o trabalho. Então é óbvio que tem o dedo do Abel aí, é óbvio que tem. Mas ele não precisa ficar, fui eu que nem tem um monte de técnico aí, puta véia, que adora fazer isso, né? Porque eu fui lá, eu falei para eles fazerem, quando dá certo, né? Quando dá certo é o técnico. E o Abel não precisa disso. Ele fala, não, eles fizeram tudo sozinhos, eles sabem fazer tudo. Ele não precisa ficar chamando os louros da vitória para ele, mas claro que ele tem responsabilidade disso. Não direta, não foi algo que ele tenha feito hoje, mas é óbvio que é resultado de tudo que ele fez durante todo esse tempo. Uma para cada, por favor. Não é a última não, né? Não. Ah, tá bom, porque os últimos serão os primeiros. Ô Arthur, qual a satisfação não só de fazer 2 gols, mas de fazer um gol sentindo cãibra? Porque eu notei que você, um pouquinho antes da arrancada para o gol, você já tinha perdido uma, né? Sentiu a dor ali, se levantou e na raça teve a oportunidade para fazer o gol e depois desabou. Segure a sua resposta, por favor, porque eu queria que o Abel também respondesse. Qual é a sensação de fazer um gol sentindo cãibra? Dor! Que vai responder o quê? Qual a sensação? Sensação que tava doendo pra caramba. Sobre uma questão tática, Abel. Vocês falam em Portugal trinco, aquele jogador de marcação, camisa 5. Eu trabalhei para uma rádio de Lisboa. Eu amo essas perguntas. E o trinco, né? Que imagino que seja aquele cara. Primeiro volante, é igual. Primeiro volante. Isso. Foi um menino este jogo. Sim, foi um menino. Mas ele não é primeiro volante. Por uma necessidade, talvez o Fabinho não esteja pronto para começar jogando, ele seria um... Botou tarja na testa de jogador. Não, ele não é. Ele pode ser qualquer coisa. Qualquer jogador pode ser qualquer coisa. Né? Ainda mais um cara que tem uma versatilidade, como é o caso do Gabriel Menino. Então, acho que ele vai levar a bronca do Abel. 5. Imagino que ele não esteja pronto. Mas você armou um meio-campo com meias. Meias como a gente falava aqui no Brasil, meia direita, meia esquerda, 8, 10. Você jogou com 2 8s e um 10. Você não marcou, você não teve um jogador para marcar. Você teve jogadores que marcaram, mas você não teve um específico para isso. Dá para jogar futebol assim, mais vezes, no atual momento do futebol brasileiro mundial, sem um volante específico de marcação, com meio campo mais criativo, mais leve? Olha, tu lembras-te do que ele disse? Vou melhor falar primeiro, senão vou me esquecer. Houve um treinador agora que ganhou a Liga dos Campeões com 4 zagueiros a jogar, não é? 4 zagueiros a jogar. Não foram 2, foram 4. Isso tem muito a ver com... Há uma coisa que se os jogadores entenderem o jogo e se fizerem um máximo esforço para cumprir com aquilo que a equipa precisa, desde que hajam 11 jogadores, é melhor jogar com 11 jogadores. Desde que hajam 11 jogadores, nós vamos sempre fazer o melhor que nós conseguimos e podemos. Agora, logicamente que isso é um jogador que nos equilibra a equipa, mas hoje, por exemplo, jogando com um adversário como marcava o Bolívar, era bom não ter esse trinco ficar ali parado, esse primeiro volante. E como te disse anteriormente, os meus jogadores tiveram essa capacidade. O Zé Magosso e o menino tinham uma função muito específica hoje. Eu estava-lhe a dizer, tu hoje não vais fazer golos, hoje vais equilibrar a equipa, e ele quase que fazia um golo. E fizemos ali um trio no meio que funcionou na mesma, com o menino, com o Rios e com o Veiga. Claro que dá para jogar, agora é preciso haver estes equilíbrios. Ele não é o especialista, mas se tiver vontade, cabeça aberta e coração para desempenhar é fácil. Por isso que com vontade, com amor pelo jogo, com amor pelos seus companheiros, com amor pela equipa, eu acredito que estes jogadores conseguem fazer aquilo que o treinador lhe pede. O fundamental numa equipa é tu teres o quebra-cabeças, que a equipa é um quebra-cabeças, é encontrar as peças certas para entrar neste quebra-cabeças. É assim que eu penso, é assim que eu funciono. E se nós não temos capacidade, ou se nós não conseguirmos entrar com a peça certa neste quebra-cabeça, nós vamos continuar a apostar nos nossos jogadores, porque esse também é o presente e o futuro do clube, gostem ou não.
Já te esqueceste? Não esqueci não. Sim, sim. Porque eu senti dor. Cara, atacante é isso aí. Eu acho que eu vi a oportunidade ali de... Que eu tava só quando o Dudu tem a qualidade de passe absurda ali. Eu vi que tinha um buraco ali. Eu falei, meu, não tenho nem o que pensar, meu. E eu fui com dor e tinha a oportunidade de eu claro, ali, de fazer o gol. Então eu fui. Desabei depois, mas o mais importante, mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Tava com muita dor no calcanhar. No primeiro tempo tive um lance ali. E em sequência tive um início de cãibra, assim. É tanto que no lance antes eu dominei mal, mas já tava com dor e logo em seguida apareceu muito claro pra mim e eu não pensei duas vezes, né? E fui feliz com o gol. Mas é isso, acho que o sacrifício valeu a pena. Tô muito feliz com o triunfo aqui. Agora descansar e comemorar. Aliás, comemorar e descansar, né? Boa noite, Arthur. Boa noite, Abel. Abel, aproveitando um assunto que já conversamos em outras coletivas sobre poupar jogadores, você falou agora há pouco sobre as substituições que foram tardias. Eu queria ser um pouco mais incisivo, levar essa pergunta um pouco mais para frente. Se existe a possibilidade, por exemplo, do Palmeiras sequer levar titulares a Curitiba, existe uma possibilidade maior de ter um time completo, alternativo, pensando nas decisões que tem pela frente? É o que tudo indica, né? E ele não quer revelar. Vou contar uma história antes de responder à tua pergunta. Quando o Arthur chegou aqui ao Palmeiras, o Dudu foi-lhe dizer: estás preparado para correr para trás? Olha lá, ele confirma lá. Exceção à parte. Olha, eu ainda vou pensar muito bem. Eu lembro-me de uma altura, quando cheguei aqui ao Brasil, um dirigente qualquer disse: Palmeiras quer ganhar todas, não, tem que escolher competições. Lembro-me, um dirigente disse isso. Da CBF. Se um dirigente disse isso, que dirigente? Vocês depois vão procurar. Acho que na internet vocês meterem... Quer ganhar saber. Tudo? Quem manda querer ganhar tudo? O nível, né? Mas pronto, ok. Seguimos em frente. Eu vou pensar nisso ainda. Vou pensar. Porque eu confio nos meus jogadores, como já te disse. Os meus jogadores... Algumas pessoas falaram da forma que falaram e quiseram no Bahia. Eu disse isto aos meus jogadores: não se deixem enganar. Nós fazemos a análise de jogo, nós mostramos o vídeo, puxamos para trás, mostramos. Não se deixem enganar por aquilo que alguma imprensa disse. É mentira. Olha, está aqui, nós sofremos golo com 4 ressaltos, criámos 5 oportunidades. Este é que a minha função como treinador é dizer-lhes porque é que nós não estamos a fazer golos. E não se focar com o resultado. O resultado toma conta dele próprio. E mostrar-lhes a realidade dos factos. No Bahia foi assim. Com o Botafogo, só quem não percebe nada de futebol é que faz as análises em cima do resultado, né? E quando chega ao final de um jogo deste, vejo pessoas a dizer: ei, o Botafogo jogou muito melhor que o Palmeiras. Eu tenho que desmontar isto para os meus jogadores. Isso não acreditem. Não acreditem. Nós não ganhamos o jogo ou não fizemos golos por isto. E sofremos por isto. Essa é a minha função como treinador, é mostrar-lhes os factos, não é dar opiniões. Eu tenho que lhes mostrar opiniões. Eu dou aqui a minha, não sei se está certo ou não, mas eu dou a minha, como vocês dão a vossa, e todos somos livres de dar opiniões. Cada um tem a sua e valem o que valem as opiniões. Opiniões não são factos, é uma opinião. Portanto, eu vou pensar ainda muito bem sobre isso. Acho que vou procurar outra vez essa frase desse diretor ou desse dirigente. Francisco Noveleto, vice da CBF. Quem manda querer ganhar tudo? Palmeiras não pode querer ganhar tudo. Super competente para perceber o que é que nós temos que fazer, mas nós, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos sempre para ganhar. Ele enrolou e não respondeu se vai jogar com titular em Curitiba, e não tem que responder mesmo. Tem mais é que enrolar mesmo. O repórter tentou tirar, ele deu uma volta do cara, chamou ali o caso do Noveleto, deu a dica, né? A dica está bem clara. Provavelmente não. E inclusive, como ele reclama sempre de não ter 3 dias entre um jogo e outro, e não terá, porque o jogo foi quinta e o próximo é domingo, então ele já teria problemas para escalar se ele tivesse feito as substituições. Imagina não fazendo.
Prontos, não sei quem foi, mas vocês sabem. Vocês também, afinal, os jornalistas também são bons para buscar coisas verdadeiras. É isso que eu gosto. Coisas verdadeiras, coisas que aconteceram, factos. Pelo menos, do pouco que eu fiz como jornalista, foi sempre isso que me disseram. Para falar aquilo, factos, isso é que conta, não é? Abel, hoje o Palmeiras foi bastante superior ao adversário, conseguiu ser muito eficiente. Você até brincou com o Arthur que podia ser ainda mais eficiente. Então, de curiosidade, né? Hoje, quando você chega em casa, amanhã, você consegue só comemorar uma goleada 4-0 ou você também fica pensando nas 2, 3, 4 a mais que poderiam ter entrado? Como que sou daqui a 2 dias? Eu gostava, na Europa, por isso é que Guardiola não sai de City, não é? Ele tem tudo, pode jogar golfe, tem tempo para jogar golfe, tem tempo para tudo. Não é? Está bem, ok, verdade. É verdade, tem razão. Não posso queixar, tem razão, sou grato, porque acho que Deus olhou para mim e disse, vou-te dar tudo, toma, pega lá, toma. Deus me castiga, não faça isso. Esqueci-me. Não, olha, porque é muito jogo seguido, não dá. Já acabou, dei os parabéns a eles, daqui a 2 dias estamos a competir outra vez, temos o Atlético Paranaense, onde infelizmente eu não vou poder estar no banco, vou procurar por causa do celular. Do mesmo, como sempre fazemos. Eu não altero porque ganhei ou porque perdi a minha rotina, a minha forma de pensar. Sim, fico mais triste, procuro perceber porque é que nós não ganhamos ou porque é que perdemos, mas rapidamente mostrar aos jogadores a verdade dos factos. E claro, hoje fiquei, não digo full porque nós ganhamos, não é? Porque nós ganhamos, mas a verdade, só o Veiga podia ter feito, e teve 3 na cara, uma que bateu na trave, 2 outra no goleiro. Que só que o goleiro meteu fora, ainda teve outra. Só o Rony falhou mais 2. Uma foi precipitada dentro da área. Eu disse, calma, ele gosta muito de velocidade, ele gosta de carros como eu. Disse, dentro da área é como se fosse uma curva, tens que travar, senão vais bater. Ele às vezes bate muitas vezes, né? Mas ainda falhou outro, um cruzamento, eu não sei se foi do Arthur ou do Mike, de cabeça por cima. Claro que eu fico triste porque sei que nós podíamos ter feito mais golos e se calhar contra o Botafogo e contra o Bahia o que aconteceu foi isso, foi não ser efetivo. Mas volto-vos a dizer, aprendi também aqui no Brasil que o resultado toma conta dele próprio. Nós temos é que estar focados, nós treinadores e jogadores, naquilo que controlamos, dar o nosso melhor. E felizmente acho que fazemos com a direção, com os nossos torcedores, com os nossos jogadores, com a comissão técnica, acho que fazemos aqui um quarteto forte, e é isso que nós vamos procurar continuar em cada jogo, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar. Oi, Abel, sobre a sua participação na vitória, o Veiga disse que teve sim dedo do técnico, que você mudou ele de posição porque ele estava ali perseguido por um marcador e você mexeu ali e o Palmeiras conseguiu deslanchar. Mas a pergunta é o seguinte, depois de 2 derrotas seguidas, como é que o seu grupo reage a isso? Você acha que fica com mais sangue nos olhos? Às vezes abate, você tem que levantar esse time. Como é que eles reagem depois que é muito raro 2 derrotas consecutivas? Eu fiz uma reunião com eles, pedi-lhes eficácia, calma e confiança, porque o processo está lá. Só lhes pedi e dei-lhes um dia de folga para isso, para fazer um favor, ficar em casa, desfrutar das famílias e não ler mídia. Não ler mídia, porque... Ou vão falar mal. Leiam um pouquinho do que o William do Corinthians, que veio da Inglaterra para aqui, e a primeira oportunidade que teve saiu. Leiam a entrevista dele. Se não faz pensar a imprensa, se não faz pensar o futebol brasileiro, eu não vou dizer mais nada, estamos a falar de um brasileiro, e o futebol brasileiro não quer aqui bons jogadores, não quer aqui gente com qualidade, Ele, a primeira oportunidade que teve, saiu. E porquê que saiu? Isso é uma reflexão que vocês deviam fazer. Porquê que saiu? E, portanto, o que eu lhes disse foi, tapem os olhos, os ouvidos, os olhos e a boca. E vamos fazer aquilo que nós somos bons, que é treinar bem e preparar-nos. Isso nós somos bons. O que diz o jornalista do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, porque aqui eles vestem mesmo a camisola, por favor, não liguem. Não liguem, porque aqui é assim que funciona. Eu fico muito contente quando os meus jogadores sabem lidar com a primeira capa de jornal, vem na primeira página, e vai haver jogos que vimos na última. Quando nós conseguimos lidar com uma mentalidade muito forte, que isso eu trabalho muito, né?
Ao contrário do que alguns querem pregar, eu sou muito forte mentalmente, muito forte. Acho que é um dos pontos fortes como treinador, é a parte mental, embora não pareça. Sou muito forte e fico muito contente por os meus jogadores acreditarem naquilo que eu lhes digo. Os jogadores acreditam no que eu lhes digo. Acabamos de falar sobre isso, né? O fato de ele ser forte mentalmente, o que é essa força mental que ele está falando? É não se deixar abater. Às vezes ele até parece meio abatido, né? Mas aí ele já se recupera rápido. Então, quando ele extravasa, alguém quer falar assim, ele é desequilibrado, ele não tem equilíbrio emocional. Não, ele tem. Ele tem momentos em que ele demonstra de forma muito intensa a sua insatisfação. Mas rapidamente ele reagrupa, ele foca e ele faz o que tem que fazer. Essa é a força mental. Porque oscilar, todos vão oscilar. A força você mede pela capacidade de sair rapidamente dessa oscilação. Isso o Abel faz com muita tranquilidade. Então ele está falando, ele está certíssimo. E ele está se valorizando e não tem problema nenhum nisso. Assim, esse é um dos meus pontos fortes. Vocês estão falando que é meu ponto fraco é outro. Não vou falar qual. Mas esse é um dos meus pontos fortes. E é assim que ele consegue fazer com que os jogadores aceitem o que ele fala, aceitem bem o que ele fala. Ele transmite isso naturalmente para os jogadores. Quando perdemos. Boa noite, Abel. Eu queria que você falasse um pouquinho da movimentação dos 3 jogadores de meio do Palmeiras. Eles ficaram... a dinâmica do jogo hoje foi muito diferente do que a gente está acostumado com o Palmeiras jogando, a movimentação dos 3, né? E queria falar também que você respondesse do Arthur, quando ele fechou para o meio e veio ajudar na criação, porque o Veiga estava sendo marcado individualmente, o Palmeiras conseguiu fazer os gols. Isso foi pensado ou foi treinado? Eu vou começar a dizer, o Veiga foi mentiroso. Estou a dizer a verdade. Hoje, quem ganhou o jogo, eu só escolhi os 11 que iam jogar. Quem ganhou o jogo, sozinhos, os meus jogadores, sozinhos. Os meus jogadores, zero. Eu estou convencido que se os meus jogadores tirarem todos a camiseta, aqui chama-se camiseta, que toda a gente vai dizer, aquela equipa de Palmeiras, isso é o que me dá orgulho. Claro que nós vamos jogar com todo orgulho com a nossa camiseta, que é muito bonita. Mas se esta equipa tirasse a camiseta, aqui no Brasil toda a gente sabia, aquela equipa que está ali é do Palmeiras. Tem identidade. Isso eu te digo a ti e volto a repetir. Hoje, na primeira parte, quem descobriu o caminho para o golo foram os jogadores sozinhos. E eu fui 0. Encerrando agora a entrevista coletiva. Tu não respondes à pergunta? Não perguntou nada, para mim tá certo. Não perguntou para o meio. Quando você fechou para o meio, da ponta para o meio, começou a ajudar na criação, o Palmeiras fez os gols. Foi coisa que a gente sentiu, né? A gente viu que estava parado ali, marcação individual não serve ficar parado, né, na posição, então a gente tinha que se mexer, né? E eu conversei com o Mike, com o Rios ali, se ele ficar parado a gente não vai conseguir girar a bola, pegar a bola. Enfim, no início do jogo estava muito truncado porque a gente percebeu isso. Então vamos movimentar, Mike. Vamos no tempo certo, no time certo, no meio você vai e o Rios desce. Então isso que a gente sentiu dentro de campo, né? A gente dá essa total liberdade. É isso, acho que muito feliz com o resultado e ele falou que não tem nada aí, então 100% a gente aí. A missão do treinador é ajudar os jogadores a perceber o jogo, só isso. Até logo. É isso. Se os jogadores entendem o jogo, percebem o jogo, é resultado de todo um trabalho executado pelo Abel. Então, claro, ele não precisa chamar isso para ele. Mas vejam como os jogadores souberam achar os caminhos, porque são inteligentes, porque são jogadores que já entendem o sistema ao qual pertencem e sabem que tipo de variações eles podem fazer que continuam dentro do esquema. Isso é longevidade, cara. Isso é um trabalho de quase 3 anos. Você não consegue fazer isso num time com 6 meses de trabalho, com 3 meses de trabalho. Então, mais uma vez, o Abel, ele está tirando verbalmente os méritos dele, que é mais uma ferramenta que ele está usando para ganhar, ou de manter, né,
a confiança dos jogadores. É sensacional. Que baita entrevista. Bateu e bateu na imprensa, nos jornalistas que usam camisola por baixo. Camisola é a camisa do time, né? E é coisa que a gente faz aqui há muito tempo. Temos orgulho de falar isso há muito tempo. E temos orgulho de vestir essa camisa verde aqui. E mostrar para todo mundo que o nosso trabalho, a nossa visão é sim com viés palmeirense. Não temos problema nenhum em fazer dessa forma. Até porque é honesto com você que está assistindo ao nosso trabalho. Saber que estamos falando com viés de palmeirense. Você liga os seus filtros, né? E tira as suas conclusões em cima do que a gente fala com honestidade. O cara tá falando isso porque ele é palmeirense. Sim, sem dúvida nenhuma. Baita entrevista, baita entrevista. Parabéns a todos. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse React. A gente volta no domingo, no pós-jogo de Curitiba. Palmeiras vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço e saudações alviverdes.